Podia falar agora, Bravo? Mesmo um ateu, pode ser daí? Pode. Essa é a minha dúvida mais absoluta. Não nos bastava as palavras dele, Jesus, para que nós nos purificássemos ao recebê-las? Essa é a minha mais absoluta dúvida teológica. Vejam, não é questão de fé que não tenho. É dúvida quanto ao sentido teológico do cristianismo. Mesmo um ateu permanece católico se assim foi criado, a despeito de sua descrença no sobrenatural, pois do homem que o Cristo foi, não há como descrer. Ele é mito e história. Quem souber me ajudar, agradeço imensamente. O Evangelho tem uma afirmação que deveria estar no início de tudo, que diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de haver Big Bang, houve uma entrega, houve Deus se oferecendo pela criação. E a entrega de Deus, a morte de Deus, o sacrifício de Deus pela criação, antes de haver criação, era uma manifestação da liberdade absoluta que a criação teria para ser criação, nos seres que viriam a evoluir e se tornar entes inteligentes e que fariam decisões e escolhas não sempre sábias e inteligentes, na maioria das vezes não. E o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo, como manifestação da liberdade fenomenológica da criação. É o acaso livre para ser acaso, na sua fenomenologia. E o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo é a manifestação de que Deus não estava criando absolutamente nada para ser manipulado. Ele estava se entregando, ele estava abrindo mão, ele estava dando um lugar para a evolução da consciência e da responsabilidade de cada um por si mesmo. Ou seja, ele estava criando um mundo que, antes de ser criado, já estava perdoado. Totalmente coerente nessa metafísica da criação com a física histórica do Jesus na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É completamente coerente com isso tudo. Como também os sofrimentos de Jesus são completamente coerentes com Deus da criação. Não teve anjo manipulando a decisão se era Cristo ou era Barrabás. Ninguém fez a cabeça de Pilatos. A mulher dele teve um sonho, mandou falar a ele que não se envolvesse com aquele justo, mas ele não pôde fazer nada. A democracia dos líderes do templo e dos religiosos e do sinédrio judaico ganhou a eleição, e Barrabás foi eleito para a libertação e Jesus para a prisão. Tudo coerente com as nossas políticas perversas. Na cruz você tem uma síntese de toda a experiência da justiça humana, da política humana, da manifestação religiosa, da supremacia dos poderosos, representando ali esses tais poderosos, os humanos. Você tem uma infinidade de todas as coisas, de ambivalências e de ambiguidades. Você tem uma síntese de toda a história da experiência humana naquela cruz de Jesus. E aí você pergunta: eu não entendo por que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e nem em que aquela morte perdoa alguém. Não perdoa todo mundo, perdoa de fato a quem crê, perdoa a quem entende, perdoa a quem esgotou todas as sessões de terapia, psicoterapia, sem conseguir resolver nenhuma situação radical, não conseguiu perdoar o pai que o abandonou na infância, não conseguiu perdoar a mãe que apressadamente teve muitos homens e fez os filhos se submeterem
há um revezamento cansativo e perigoso de homens e homens e homens na casa, não consegue perdoar o fato de que o pai, tendo tido tanto dinheiro, se entregou tanto às suas próprias situações de gastos idióticos e veio a falir e colocou a família numa situação horrorosa. Não consegue perdoar também o pai que abusou da irmã ou das irmãs, como é comum acontecer, ou até dos filhos, sexualmente falando, para não falar nos abusos verbais, nos ódios. Aí você vai a uma psicoterapia e no final, depois de 8 anos, indo, você até ouve do terapeuta, da terapeuta, que você precisava perdoar esse pessoal para recomeçar a sua vida. Eles só não te dizem como fazer isso. Como? Não tem um fator psicológico capaz de zerar definitivamente a partir de você. A solução do perdão em Jesus e na cruz começa em mim. Eu tenho que me saber também um ofensor, eu tenho que me saber relativo, eu tenho que me saber pecador, eu tenho que me saber transgressor, eu tenho que me saber vingativo, eu tenho que me saber amargurado, eu tenho que me saber cheio de ódio, ou eu tenho que me saber uma pessoa que não consegue, de fato, perdoar o que fizeram contra mim, eu não concordei. Eu tenho que me saber uma pessoa que alimenta processos negativos dentro de si. Se eu não me souber essa pessoa, eu não vou entender nunca a cruz de Jesus. Só a partir desse encontro comigo mesmo é que a cruz se torna real para mim. É quando eu não tenho em relação a quem zerar a mim mesmo. Não tenho. E há pessoas em relação às quais eu tento zerar a minha culpa, a minha dívida, e elas não aceitam. E elas continuam doidamente ressentidas, machucadas e magoadas. E o que eu vou fazer? Ficar preso à dor e à angústia e à vitimização delas em relação a mim para sempre? Existem tantas situações vinculadas ao que eu fiz a outros, antes de ser o que os outros fizeram a mim, que me colocam cara a cara com a cruz. E é só nesse momento em que eu reconheço a minha relatividade absoluta, é que o perdão de Deus começa a fazer sentido para mim. Antes disso, nunca. Uma pessoa que acha está passando pela vida com todos os direitos de ser, ofender, machucar, magoar, se vingar, atropelar, ferir de volta, ferir também, ferir primeiro, se sentir traído, com ódio, não esquecer nunca mais. Uma pessoa que diz que tem coisas que são inesquecivelmente negativas para ela, não vai nunca entender o perdão de Jesus aos seus pecados. Enquanto a questão tiver a ver com a teologia e com o perdão de Deus ao mundo, não se vai a lugar nenhum, porque eu não sou uma pessoa que consigo assambarcar o mundo. Esse perdão tem que começar de mim, não adianta nem eu pensar no meu próximo, eu tenho que pensar em mim. Eu perdoei o mundo inteiro a partir de mim. Assim como eu aceitei o perdão de Deus em Cristo Jesus ao mundo inteiro a partir de mim. Por quê? Porque eu me descobri absolutamente necessitado de ser perdoado, de ser zerado, de ouvir o ensino de Jesus. O ensino, já que a sua questão é não bastariam os ensinos, o ensino de Jesus dizendo que assim como Deus em Cristo me perdoou, assim também eu preciso perdoar aos outros. Como ele disse, quando eu peço perdão ao Pai nosso que está nos céus, eu rogo que ele perdoe os meus pecados assim como eu perdoo os meus devedores. Então, o perdão de Deus em Cristo Jesus na cruz
passa profundamente como algo eficaz, efetivo e que traz realidade curadora, saneadora, libertadora para a vida humana, se eu, então somente se eu, me souber e me admitir pecador. Se você não se admite, se você é só um cara com direito de ter raiva de quem você quiser, isso vai ser só uma questãozinha teológica para o seu diletantismo filosófico, mas não vai ter nada prático para você, nem para sua família, nem para ninguém. Como você disse, é só uma viagenzinha na cultura católica e uma elucubração. Agora, no dia que você disser, eu, Pedro, sou um pecador, e eu preciso de perdão, nesse dia, nessa hora, a cruz vai ganhar um significado límpido, cristalino para você. Não só porque você vai receber o benefício disso, e eu sei, meu amigo, eu não tenho nenhuma pedra filosofal para te apresentar a respeito disso, eu não tenho nada que seja um signo de revelação concreta, mas eu sei que isso é verdade, ó. Porque esse cara, com todos os pecados da minha existência, está zerado em si mesmo, pacificado. Posso encontrar todas as luzes sem medo nenhum. Estou vestido pela justiça de Cristo, porque eu criei que Ele pagou o preço desses meus pecados incuráveis, que ninguém, nem Freud, nem Jung, nem Lacan, nem Karl Jaspers, ninguém teria o poder de, no fim de uma sessão, terminar dizendo: Caio, tu estás perdoado dos teus pecados, dos teus erros, das tuas dívidas, das tuas traições, dos teus equívocos, dos teus julgamentos, das tuas arrogâncias. Eu te perdoo, vai livre para casa, Caio. Como ninguém teve esse poder, eu só o encontrei em Jesus. Eu não o encontrei em Buda, nem em Confúcio, nem em Zoroastro. Eu não estou falando mal de ninguém, não. São criaturas com filosofias extraordinárias. Mas só em Jesus eu ouço ele dizer: a gente como eu, estão perdoados os teus pecados. Vai em paz. Enquanto esse dia não chegar para você, o resto é só elucubração teológica, teologiazinha, que quem pretender te responder com teologia de volta, entrou apenas no jogo brincalhão das elucubrações, e eu não estou nessa. Eu estou lidando com visceralidades, com gente que ou aceita e recebe esse perdão, ou se suicida, ou morre, ou se droga até não aguentar mais, ou perde o sentido da vida. Eu estou há quase 50 anos fazendo isso, aplicando esse perdão que liberta, que faz o indivíduo explodir na maior metamorfose de lagarta em borboleta no coração. Não tem psicologia que se aplique ao poder dessa libertação perene e definitiva que você encontra em Jesus. E aí, a partir disso, você perdoa o mundo inteiro. E você anda perdoado e você anda perdoando. O mais, Pedro, é elucubração. Do ponto de vista das elucubrações, eu teria 1000 argumentos lindos, apologéticos, para te oferecer, mas eles não convencem a mim mesmo. Eu não fui convencido por nenhum tipo de argumentação teológica. Eu levei uma patada, meu irmão, uma patada, assim. O meu peito foi rasgado, foi aberto por esse Cristo que não ficou morto na cruz, que ressuscitou de entre os mortos. E aplica essa palavra no meu coração e no coração de todo aquele que crê todos os dias. Agora, ele não brinca de joguinhos, ele não é o grande gamer universal, o transversico, manipulando para lá e para cá. Não, o pessoal vai matar Jesus, deixa eu tirar. Ou seja,
Me pareceu que a sua concepção é muito de um Deus muito manipulador, que coloca programas nas pessoas ou impede no jogo. Quando o cara vai fazer aquilo, ele atrapalha, não pode. Vão crucificar Jesus, mas o martelo erra o prego. Enfim, a tua concepção é de tal modo que para mim não serve. Eu gosto dessa impotência de Deus em Cristo. Eu gosto de ver a concessão de Deus à realidade, ao livre-arbítrio, à verdade, à consciência. Cada um tem que decidir quem é diante dele, se mete o prego ou não, se enfia a espada, a lança do lado dele no coração ou não. Cada um escolhe quem é nisso tudo. Eu escolhi quem eu quero ser nessa história de todos nós. E vivo em paz, porque creio que o meu pecado, não o pecado do mundo inteiro, é o pecado do mundo inteiro, porque cada pessoa do mundo pode tomar essa consciência, que é minha, e eu não me vanglorio dela. É uma misericórdia ter chegado a esse entendimento, que não é uma conclusão, é uma revelação. Então, eu poderia viajar e viajar como no passado, se você tivesse feito essa pergunta e me pegado aí com 27, 30 anos de idade, eu ia prolongar essa resposta com 1 trilhão de argumentos. Mas nada disso serve. O que serve, meu amigo, é que nas horas cruciais, eventualmente vai chegar um dia na sua vida em que você vai olhar para cima e vai dizer: Jesus, me perdoa, porque eu sou um pecador. Aí nesse dia você vai entender tudo. Antes desse dia, você só vai elocubrar no Instagram. E no máximo você vai ter uma resposta carinhosa de um amigo te dizendo: não é por aí. Você só vai ter a resposta como particularização da voz dele no teu coração, quando você disser: eu preciso de perdão. Aí a cortina é removida, o apocalipse é feito, você enxerga, você sai do bastidor da angústia e você olha o palco inteiro cheio de revelação. Um grande beijo para você, Pedro. Um grande beijo. E que Deus te abençoe aí em Portugal, minha terrinha quase natal, que eu amo tanto. Beijo para você.